Bom dia, boa tarde, amigas, boa tarde ou bom dia, Denise, Maria Emília, boa tarde, Jane, que se encontra na Europa como eu. Bom dia a vocês que se encontram aí já conosco nesse nosso estudo desse livro Recordações da Mediunidade. Hoje, Maria Emília nos dará a alegria de apresentar esse capítulo Reminiscências de Vidas Passadas. Já estamos aqui, já ansiosas para ouvir a forma, para aprender com você, Maria Emília, a forma que você vai trazer para nós o estudo, né? Essas reflexões que o Dr. Bezerra fez com que a querida Ivone do Amaral Pereira fizesse, porque ela passa o estudo para nós, ela passa as reflexões para nós, mas ela também trazendo, dividindo conosco o seu aprendizado, né? Então, muito obrigada a vocês que se encontram já aí conosco, pela TV7, pela Rede Amigo Espírita, pelo canal do GRAC de Leco e pelo Seja Viena. Agradecemos os suportes, os recadinhos, as lembranças assim que as pessoas às vezes mandam, que a gente esquece às vezes de alguma colocação, e pedimos aos benfeitores espirituais que possam abençoar nossas amigas que não podem estar aqui hoje conosco. Quem estava designado para fazer a nossa prece inicial era a Jane, e como a gente está vendo, ela caiu, e como aqui ninguém fica sem trabalho, Denise vai ocupar esse espaço. Já vai entrando trabalhando, Denise. Seja muito bem-vinda, querida. Tá bom, faço sim. Muito obrigada. Então vamos à nossa prece. Obrigada. Vamos então nos unir em pensamento, elevar a Deus, imaginar a figura de Jesus, o nosso querido mestre e amigo, no seu acolhimento, nas suas vibrações amorosas, no seu carinho pela humanidade. Vamos agradecer por ele ser nosso modelo e guia, por estar à frente da jornada terrena, por nos indicar o caminho. Vamos agradecer por essa manhã de bênçãos, por esses momentos de troca com a espiritualidade amiga, onde aprendemos tanto dentro da nossa doutrina de luz, onde o legado da espiritualidade, por meio dos livros, que vem nos consolar, vem nos instruir, vem alimentar a nossa curiosidade a respeito do mundo espiritual, faz com que estejamos cada vez mais conscientes de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, na felicidade de compartilharmos os ensinamentos, e quanto mais compartilhamos, mais aprendemos. Essa doutrina amorosa, na prática do amor em todas as suas faces na humanidade, tanto na face da caridade, quanto na face do acolhimento, quanto na face da amizade. O amor vai se multiplicando à medida que vamos angariando novos amigos, de próximos ou distantes, no tempo ou no espaço, e vamos nos internalizando com esse conhecimento, com essa sabedoria espiritual, e fazemos parte também, e vamos nos humanizando, entendendo que as dores de ontem, desses irmãos que desencarnaram, deixaram para nós suas histórias, são as mesmas nossas, e que as nossas dúvidas são as mesmas deles. Espiritualidade, sempre amorosa, vem nos esclarecer e nos orientar. Que Jesus nos abençoe, que a nossa manhã seja produtiva e que estejamos conscientes dos nossos passos rumo à eternidade. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus e que assim seja.
Muito obrigada, minha querida, pelas suas preces. Aqui se encontra, então, o trabalho da nossa amiga. Vou mudar aqui um pouco, me perdoe. Pronto. Os botãozinhos, né? Então, aqui está o trabalho da nossa amiga Maria Emília. Um bom trabalho para você, minha querida, que Jesus te abençoe nesse nosso estudo, tá bom? Bom Tá trabalho. ótimo. Seja bem-vinda mais uma vez. Primeiramente, bom dia a todos, né, que estão aí ligados, ou aqueles que irão nos se ligar mais tarde. Boa tarde para quem não está no Brasil. E é sempre uma alegria muito grande poder trabalhar com esses temas ofertados pela Dona Ivone. E esse é um capítulo que eu estou aqui, assim, agradecida mesmo pela oportunidade de estar trazendo, não a minha contribuição, mas fazer esse compilado de trabalho que Dona Ivone deixou nesse capítulo. Reminiscências de vidas passadas é um assunto instigante, né? Terapia de vidas passadas, regressão de vidas, regressão de memória. Quando a gente fala desses temas, todos eles falam da mesma coisa, essa capacidade, essa possibilidade de entrarmos em contato com aquilo que vivenciamos em outras vidas. E ninguém melhor do que Dona Ivone para nos trazer isso através do exemplo de vida dela. Então, eu dei uma organizada, na verdade, e nós vamos fazer uma leitura e um entendimento juntos de todo esse complexo assunto que ela viveu muito na pele o tempo inteiro. Então, eu vou estar trazendo aqui praticamente Dona Ivone do começo ao fim e algumas colocações na obra de Allan Kardec, porque nós sabemos que Dona Ivone sempre se apoiava nos escritos da doutrina espírita, nas colocações do mestre de Lyon, e a partir dali ela transcorria no assunto com a vivência, porque era a teoria, a prática, a vivência, os ensinamentos daqueles que estavam na coordenação da sua encarnação. Tanto Bezerra de Menezes como Charles, né, o espírito que havia sido seu pai na última encarnação como Leila. Então, a partir de agora, a gente vai entrando naquilo que Dona Ivone coloca já no início do capítulo. Quando ela abre esse capítulo, ela traz para nós o que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos e a resposta das entidades superiores. Na pergunta 395, Kardec pergunta, então, podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? E os espíritos respondem, nem sempre, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o seu passado. Notamos que Dona Ivone vai se apoiar exatamente nisso aqui, para depois fazer toda a progressão de raciocínio dela diante dos fenômenos que ela mesma vivia. No capítulo 5, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, também no preâmbulo do capítulo, Dona Ivone vai colher estas informações que estão ali no Evangelho. Quanto mais grave é o mal praticado, né, tanto mais enérgico deve ser o remédio para corrigir esse mal. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve se regozijar a ideia da sua cura próxima. Dele, do próprio indivíduo, depende, pela resignação, tornar proveitoso esse seu sofrimento e não estragar o fruto com a sua impaciência, visto que, do contrário, vai ter que começar. Belo puxão de orelha para todos nós, né? Então, quanto mais grave o mal, mais enérgico é a correção. E a partir de agora, a gente vai entrando no diálogo da própria Dona Ivone, e eu vou me portar o tempo inteiro nela, porque é uma aula sobre o esquecimento do passado, e é uma aula sobre como o passado se revela de várias formas, e me parece que ela tinha a capacidade, né, ou a possibilidade de recordá-lo de várias maneiras mesmo. E a gente vai perceber que, ao final, ela tem todos esses momentos de revelação nessa segunda hipótese que ela vai nos apresentar também.
nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a memória normal. Ou seja, nem sempre o véu do esquecimento, que é essa possibilidade de não lembrarmos o que fizemos em outras vidas, ele se estende totalmente, ele encobre totalmente. De quando, em vez, nos diz Dona Ivone, surgem indivíduos idôneos apresentando lembrança de suas existências passadas, muitas delas verificadas exatas por investigações criteriosas. Nós temos, ao longo da história das revelações de reencarnações, tanto por estudiosos fora do Brasil como dentro do Brasil, a gente lembra Ian Stevens e lembramos de Hernani Guimarães Andrade, dois estudiosos, né, um dos Estados Unidos e um do Brasil, que conseguiram revelar através de pesquisas em pessoas que lembravam de suas reencarnações com comprovações, sujeitos, indivíduos idôneos que estavam ali apresentando dados mais do que comprovados, né, com essas investigações criteriosas. Por um outro lado, diz Dona Ivone, o fenômeno dessa recordação de vidas passadas parece mais raro do que, na verdade, ele é. Olha que interessante. Parece mais raro do que é. Uma vez que podemos ter, e ela fala podemos como se todos nós, e é verdade, todos nós podemos ter algumas estranhas reminiscências, lembranças mesmo, sem saber que essas reminiscências e essas lembranças são o nosso passado espiritual a se manifestar timidamente nas nossas faculdades. Então, é capaz de nós fazendo, cada um de nós, um exame mais criterioso dessas lembranças, dessas sensações, dessas imagens que às vezes permeiam o nosso pensamento e o nosso ser, encontrarmos aí recordações de vidas passadas que vêm, aparecem e surgem de uma forma um pouco velada, porque quando nós não temos uma compreensão dessa possibilidade, não nos atinamos que isso possa ser reminiscência. A maioria das pessoas que recordam experiências passadas, ignorando então os fatos espíritas, não tendo a compreensão da nossa realidade espiritual, sofrem a pressão sem saberem, né? Quantas pessoas têm aí praticamente o passado escancarado em alguns detalhes, como não tem essa compreensão, sofrem essa pressão, têm sintomas físicos e emocionais ligados a isso, né? Sem saberem realmente do que se trata, e por isso não participam a ninguém o que elas estão sentindo. E é interessante que quando nós temos a oportunidade de conversar com pessoas e dar-lhes a segurança de que aquilo que se está passando com ela não é loucura, ela se abre, né? E a gente percebe, então, como diz a Dona Ivone, que recordar não é uma coisa tão incomum, né? Basta que nós tenhamos um pouco mais de atenção para essas coisas que acontecem. E aqui a gente traz frases de Bezerra de Menezes que ela traz no livro, complementando tudo isso. Muitos casos de suposta loucura, mas não são do que estados agudos dessa excitação da subconsciência recordando existências passadas tumultuosas, até mesmo criminosas, ocasionando remorso no presente. O indivíduo não sabe da sua condição espiritual, não se reconhece um ser reencarnante. Essas imagens, essas sensações, essas vivências que mais parecem um sonho maluco, né, surgem na memória, surgem na mente, surgem no pensamento, e a pessoa se considera louca, se considera fora deste mundo. E muitos casos de loucura supostamente catalogada pela nossa sociedade, nada mais são do que indivíduos que entram mesmo em contato com esse manancial de informações de vidas anteriores, né? Principalmente quando a gente encontra aí as reminiscências provocadas por adversários de um passado, né, dos processos obsessivos. Dona Ivone vai falar um pouco mais disso para frente. Meninas, o nosso estudo, como a gente sabe, vocês podem ir inserindo. Se lembrarem de algo, se quiserem, abram o microfone que a gente para, porque eu trouxe
praticamente a fala inteira de Dona Ivone aqui, para a gente acompanhar essa linha de raciocínio e, através da própria história da Dona Ivone, compreender o quanto esse assunto, o quanto a regressão de memória, ela é espontânea na grande maioria de nós, né? TVP, terapia de vidas passadas, é um tema instigante, e hoje nós temos aí uma linha de terapia, que é a regressão de memória, a regressão de experiências, e que elas acontecem naturalmente dentro de um consultório. Muitas vezes, quando o terapeuta não está preparado, ele nem sabe que aquele conteúdo, ele não percebe que aquele conteúdo não é propriamente dito dessa experiência atual, mas de experiências anteriores. Quando nós detemos essa compreensão, percebemos que o indivíduo entra mesmo em contato com elementos, com informações do seu subconsciente. Isso vem à tona num determinado momento de um aparente transe, onde as funções fisiológicas ficam quase que adormecidas temporariamente, e surge, como que do nada, de uma maneira muito natural, esses conteúdos, né? É muito interessante, e isso que a gente está vendo. Como eu falei, é um assunto que, para mim, é extremamente instigante, até porque em processos terapêuticos, algumas vezes isso acontece com uma naturalidade, e ter o conhecimento espírita e espiritual facilita muito a nossa intervenção terapêutica em cima daquele conteúdo que surge, né? E completa aqui o nosso querido Bezerra de Menezes, o mesmo acontecendo com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto destas recordações do passado enegrecido pelos erros cometidos pela criatura, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima, ou seja, do sujeito que está instigando esse pensamento, influenciando essa vítima, transformada então em algoz do presente, né? Os casos graves de obsessões, por detrás disso, muitas vezes tem essa questão do esquecimento. Aí Dona Ivone apresenta para nós aquilo que na doutrina também está muito claro. Existe o esquecimento do passado, que é esse véu que encobre a nossa trajetória anterior, como lei divina que estabelece aqui na Terra, quando encarnados, essa condição do encarnado não entrar em contato direto com aquilo que foi, para que ele haja, para que ele tenha uma liberdade de agir de uma forma mais objetiva e direta naquilo que está acontecendo no aqui e no agora, na nova personalidade, e que ele tenha méritos em superá-las, ou ele ainda as agrave se não conseguir superar. Então, o esquecimento do passado é essa lei divina que faz com que evitemos os choques morais, os choques conscienciais, quando entrando diretamente nas experiências do passado, justamente porque espíritos ainda muito imperfeitos, o nosso passado não é um passado tão bonito de se ver, não é um passado tão glorioso para se ter contato o tempo inteiro. Então, esse véu de esquecimento, ele é providencial e faz parte dessa dinâmica divina de nos dar a oportunidade de, sem nos lembrarmos do que fizemos, elaborarmos de forma diferente as experiências que surgem à nossa frente, né? E, por outro lado, existe o que a gente está falando agora, as possibilidades de recordar o que nós fomos no passado. E Dona Ivone, nessa trajetória toda, ela clareia ainda mais aquilo que nós encontramos na doutrina, que nós temos duas vertentes: recordação de existências passadas como provação para as criaturas comum, pouco evoluídas, e a gente vai perceber que a Dona Ivone, ela se enquadra aqui nas recordações como provação e como necessidade de ficar o tempo inteiro mergulhada como que no passado para poder refazer a sua trajetória. Ela coloca o seguinte neste livro: essa recordação provacional é como que uma espécie de obsessão, uma grande tristeza, um grande desânimo, o indivíduo pressente
espinhos, lágrimas, dificuldades no decorrer da sua existência inteira. Até mesmo, como fala o nosso querido Bezerra de Menezes, pode levá-lo à loucura. E tem a outra vertente, que essas recordações de vidas passadas são concessão ao mérito, né, às criaturas de uma ordem mais elevada. Isso sem padecerem desequilíbrios, conservando-se normais. A dona Ivone não se enquadra aqui porque ela padecia o tempo inteiro desequilíbrios, né? E muitas vezes ela não estava em estado normal, sempre alterado. Mas ela tirou de letra toda essa provação, toda essa expiação, né? Porque de uma forma ou de outra, o fato dela viver mergulhada nas experiências do passado durante muito tempo, praticamente a vida inteira, fez com que ela chegasse ao final aprovada, né? Completamente aprovada pela maneira como ela se encaixou nessas experiências. Na pergunta 394 do livro dos Espíritos, nos comentários, nós encontramos essa colocação, também levantada por Dona Ivone. A lembrança das nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes, poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho. Daí o véu do esquecimento, né? Por isso mesmo, todas essas lembranças poderiam entravar o nosso livre-arbítrio. Então, o véu de esquecimento, a primeira vertente. Não havendo sempre motivo de nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que esse véu seja lançado sobre ele. E tem muita gente que nos procura e fala, eu queria tanto saber o que eu fui na encarnação passada, né? Eu queria tanto fazer uma regressão de memória. Emília, você não faz regressão a vidas passadas? Não faço. A regressão, ela acontece naturalmente. Existem profissionais que fazem, mas assim, toda vez que a gente tenta fazer um processo de regressão e isso não for conveniente para o cliente, para o indivíduo, o véu não se rasga, o véu não se abre. Ele vai se abrir naturalmente em outras condições. Mas é uma curiosidade muito grande, né? Essa questão do que a gente foi no passado. E nem sempre, na grande maioria das vezes, nós não estamos preparados. Porque se desvendar mesmo o que a gente fez, talvez nós tenhamos aí um choque muito grande, né? Como diz aqui, nós vamos nos sentir humilhados extraordinariamente. E muitas vezes também o oposto, a gente vai se exaltar tanto que nós vamos perder a possibilidade rica de renovarmos os nossos conteúdos internos de orgulho, de vaidade ou de desprezo através desse processo novo de reencarne, né? E Maria Emília, se você me permite, pode nos trazer também fixações mentais, muitas vezes de muito difícil tratamento depois, né? Por isso que é importante que se isso aconteça de uma forma espontânea. E casos, terapeutas que trabalham com isso, ele tem ali um porquê muito profundo, muitas vezes algumas situações que bloqueiam o nosso desenvolvimento aqui, como seres humanos, no aqui e agora, né? Então, aí há profissionais, mas eles são raros, são poucos, as filas de espera são enormes, que eu sei, e muitas vezes não é necessário, né? Eu já tive uma experiência dessa, é muito interessante, a experiência espontânea, natural, claramente. Nós vamos perceber que a grande maioria de nós já teve. A gente só não se tocou, não se apercebeu de que era um momento de entrar na experiência passada. Quando você estava falando, eu me lembrei. Tive algumas vezes, só para sintetizar rapidamente. Na época, eu não tinha o conhecimento espírita que eu tenho hoje. E foi muito interessante o que eu ouvia, porque eu fiquei meia desequilibradazinha, viu? Posso retornar a esse assunto depois. E aí eu ouvia para me voltar ao equilíbrio. Então, é um negócio muito sério e da forma realmente que você está trazendo, e não deve ser forçada de forma alguma. Isso. Até mesmo nós que somos terapeutas e que temos na nossa grade de possibilidades a regressão de experiências, né, a terapia de regressão,
ou manda-nos o critério pessoal, terapêutico, profissional, que nada seja forçado. A gente não tem como forçar, né? Então, quando se força, a gente pode ter resultados desastrosos, com certeza, porque nem sempre o conteúdo que está latente em nós, ao vir para a camada do consciente, encontra em nós, conscientemente, preparo emocional e espiritual e moral para enfrentar a notícia, para enfrentar aquilo que está sendo revelado, né? A Dona Ivone é um exemplo de grande possibilidade de enfrentar tudo isso, mas a gente vai percebendo ao longo da história dela o quanto ela tinha de assistência espiritual, e a gente vai ver agora numa frase do Charles, que é o espírito do pai dela na encarnação anterior, enquanto Leila, o quanto eles tinham assessoria direta sobre o processo dela, e aquilo estava tudo organizado no planejamento espiritual. Aquilo não era forçado, aquilo era necessário acontecer, e isso estava programado na existência dela, né? E Dona Ivone diz o seguinte aqui, completando: temos o direito, então, de deduzir que o fato de recordar o nosso próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser uma faculdade mediúnica. Olha que interessante. Que, se bem desenvolvida e equilibrada, não vai alterar o curso de quem a possui. Mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias ainda não agradáveis, não boas, causará e poderá causar lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum. E a gente sabe que a mediunidade comum, quando não bem organizada, não bem tratada, também pode levar ao desequilíbrio. Não é a mediunidade que leva ao desequilíbrio, mas é o próprio indivíduo, em não conhecendo a ferramenta que ele possui, o instrumental que ele possui, não dá bom curso para ele. E aí ela completa, já que ser médium não implica obrigatoriamente em ser espírita. Então, a recordação de vidas passadas, entrar nas reminiscências anteriores, é uma coisa que ocorre com todos nós e pode ocorrer com qualquer um, porque não é exclusividade do espiritismo ou do espírita, né? Aí ela faz 3 grandes questionamentos. Por que, então, tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano divino? Por que, então, além do véu de esquecimento, existe essa possibilidade do véu se abrir temporariamente e surgirem essas lembranças? Serão esses casos acontecimentos normais da evolução? Será que a recordação de vida passada é uma coisa normal dentro do processo evolutivo? Ou se trata, porventura, apenas de punição? Olha os questionamentos a que ela chega, né? E ela coloca aqui: podemos afirmar que, na maioria das vezes, trata-se de efeitos de causas graves e, portanto, punição através da lei natural das coisas. Vamos entender punição não como uma penalidade sem justa causa. Punição aqui é resultado, é consequência das atitudes do próprio indivíduo, ok? E também pode ser, então ela está colocando de novo as 2 vertentes, resultado de causas graves, efeito dessas causas graves, e pode ser também a reminiscência do passado, auxiliada pela natural disposição de organizações fisiopsíquicas muito lúcidas. Aí ela atrela isso às qualidades mediúnicas, inclusive. A aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da própria inteligência, fruto do cultivo de dons da alma, se o acontecimento não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica de dons de elaboração lenta, mas segura. Ela está lembrando aqui que muitos encarnados, nesse grau de lucidez, de possibilidades, inclusive psicofísicas, propiciadoras de uma mediunidade equilibrada, ter essas reminiscências do passado. Se nós lermos o livro Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto, pela narrativa do Arnaldo Rocha, nós vamos verificar ali inúmeras recordações equilibradas de um passado do Chico
e de alguns daqueles que fizeram parte do seu núcleo familiar e do seu núcleo pequeno, íntimo, de relacionamentos. Nós temos ali, nesse livro, Diálogos e Recordações, no mínimo umas 10 encarnações de Emmanuel, as encarnações de Clóvis Tavares, do próprio Arnaldo Rocha, desveladas de uma maneira lúcida, tranquila, justamente nessa segunda possibilidade. Então, recordar e ter reminiscências não implica só do lado ruim. E aí, Dona Ivone nos traz alguns exemplos. Por exemplo, ela comenta de Leon Denis, quando no Problema do Ser, do Destino e da Dor, nesse grande livro, ele vai citar que Pitágoras, ele conseguia conhecer 3 existências dele. Ele teve acesso a 3 existências anteriores. Juliano, esse tal de apóstata, Alexandre da Macedônia, Apolônio de Tiana, Jerônimo Cardan, que eu não sei quem é, Lamartine e Vitor Hugo. Todos esses grandes homens lúcidos, presentes de uma maneira, de certo ponto, moral e ético dentro da sociedade, cada um do seu ramo, entraram em contato com as suas recordações passadas. Vitor Hugo, 2 encarnações. E o próprio Leon Denis, no livro Grande Enigma, traz um caso extraordinário desse José Méry. Eu li, é fantástico, não dá para a gente, em virtude do tempo que nós temos, não dá para a gente detalhar, mas fica aí o convite para aqueles que são estudiosos lerem esse caso. É fantástico a qualidade dos detalhes e o equilíbrio que esse ser mantém, porque recordar as vidas passadas, como diz Dona Ivone, nem sempre tem o lado da punição de faltas anteriores, mas as possibilidades de trazer um olhar mais lúcido, mais equilibrado, e trazer a possibilidade daqueles que entrarem em contato com essas reminiscências, com esses escritos, a nossa realidade espiritual escancarada. Também cita Gabriel Denani, nesse livro Reencarnação, melhor dizendo, onde ele descreve o caso dessa senhora, Matilde Krapkoff, e ficou muito famoso por conta também dessa qualidade de características e circunstâncias que essa senhora se lembrava. Muito legal de ler. Ela vai para uma determinada região, é como abrir-se. Quantas pessoas nós conhecemos que falam, eu viajei aqui do Brasil, viajei para a Europa, e quando eu estive na frente do Coliseu, um monte de impressões vieram à minha mente. Ela entra em contato com o passado espiritual, com a energia própria dela, com a energia do ambiente, e se recorda ali, mas não tem lucidez suficiente para fazer essa relação, né? Conforme ficou dito, chegaremos à conclusão de que o fato é mais comum do que se supunha. Recordar as vidas passadas é mais comum do que se supõe, tá? E nem sempre ocasionará essa pseudo-loucura, senão quando existirem aí no indivíduo fatores conscienciais muito graves, ou quando o cérebro físico e o sistema nervoso muito frágeis não suportarem esses choques emocionais advindos do fato, embora de um modo geral comova e aturda o indivíduo. E aí ela faz questão de frisar, e isso é importante, que aqui o tempo inteiro ela está tratando de recordações diretas, espontâneas, aquelas que a gente acabou de evocar aqui nas terapias de vidas passadas, né? E não de revelações transmitidas por possíveis médiums. Então, não é um médium que se mediuniza e que fala, Marimília, você foi fulano de tal. Não é disso que ela está falando o tempo inteiro nesse capítulo. Ela está falando e está tratando dessas recordações diretas, que são espontâneas, que surgem de uma forma ou de outra. E aqui ela dá um roteiro. Maria Emília, se você me permite rapidamente, só para frisar também, e como você já disse muito bem, e se nós pudermos dar uma paradinha e refletir, nós vamos ver que tem sempre o sentido terapêutico pessoal
essas recordações. Nem tudo que é mal é ruim, quem dera, né? Então, assim, o mal, o que é o mal? O mal é a forma que nós vamos interpretar algo que às vezes a gente não está entendendo, né? E se é uma reminiscência, se é uma recordação, pode ser também algo traumático, né? É claro que podemos recordar de coisas agradáveis, claro que sim, mas em todos os sentidos, sempre é um tratamento terapêutico que os benfeitores espirituais estão nos ajudando a fazer, o impulso. Então, cabe a nós, ao recordar, ao acordar, dar uma parada, dar uma reflexão, né, Maria Emília? Algumas pessoas escrevem, algumas pessoas tentam fazer uma recapitulação do que aquilo significa na sua vida no momento, né? Tratamento terapêutico fantástico. Você me fez lembrar uma situação também que, assim, as possibilidades do passado se revelar de forma natural, provocada, acredito eu, pela espiritualidade que nos acompanha no momento adequado, de maneira terapêutica, como você falou, né? E eu me recordei de uma situação que eu vivi há pelo menos uns 20 anos, dentro de um grupo mediúnico, cuja médium, que nós tínhamos lá umas 4 ou 5 médiums de muito boa mediunidade, muito equilibrada, e uma delas, mais apurada do que todas as outras, uma médium com uma mediunidade muito fiel, né? Era muito autêntico o fenômeno que ocorria através dela, e numa determinada reunião, estava eu conversando com a suposta entidade que se manifestava através dessa médium, e eu senti algo muito estranho ao estar conversando, dialogando. O conteúdo que veio e a maneira como veio, eu fiquei na dúvida, e porque eu não enxergava, não percebia e não entendia ali, naquele momento, ter uma entidade espiritual, e aquilo ficou na minha mente. No momento final, quando a gente fez a avaliação, eu perguntei para a médium, como é que você sentiu aquela manifestação? E ela deu a resposta, achei muito estranha e muito diferente, não me pareceu que havia uma entidade espiritual, mas eu não sei explicar o que aconteceu. Então, pautado nos estudos, pautado em tudo aquilo que acontece dentro de uma reunião mediúnica, estudado por nós, me passou naquele momento, provavelmente intuída, inclusive, de que aquilo era um fenômeno anímico autêntico. A alma dela se abriu num determinado momento, naquela circunstância, naquele momento específico, trouxe um conteúdo, fez uma catarse daquele conteúdo, e então eu devolvi uma pergunta para ela. Eu perguntei a ela se todo esse conteúdo que você vivenciou através desse processo pudesse ser seu, pessoal, faria algum sentido na tua vida? E ela me respondeu, faria todo sentido e ajudaria muito eu melhorar o que está acontecendo agora na minha vida. Então, nós não tivemos dúvida que aquilo foi um processo anímico, foi uma entrada dela em existência anterior, numa parcela da experiência de uma vivência anterior. Não entramos em pormenores, porque o propósito ali era terapêutico, mas a gente percebe o quanto ali ocorreu uma recordação de vida passada num contexto totalmente diferente desse que a dona Ivone está nos trazendo, mas que propiciado pelo canal mediúnico, pelas possibilidades do próprio indivíduo. Aí dona Ivone nos deixa nesse livro e nesse capítulo um roteiro. Se você tiver dúvida, segue esse roteiro. Ela diz o seguinte: o que sentimos dentro de nós, observem bem isso, o que você sente dentro de você, o que a tua própria consciência te revela, as visões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono provocado por eles, porque às vezes você cochila no sofá 5 minutinhos, parece que você viveu uma vida inteira de situações, e foram os teus guias espirituais que proporcionaram, te provocaram algumas visões durante esse sono provocado. Aquilo que recordamos, enfim, até a angústia da nossa alma, a uma saudade sem sentido aparente, ao desespero, a própria convicção real e não fantasiosa, o que a nossa própria vida do dia a dia confirma, o que recordamos até o benefício
da consolação, da emoção que balsamiza, da esperança no futuro e mesmo da alegria santa do nosso espírito. Isso sim, poderemos aceitar como testemunho da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias. Essa é uma página que a gente tem que colar no ladinho ali da nossa agenda, do nosso livro de cabeceira, porque quando a gente tem dúvida, será que é reminiscência, será que não é? Então, segue o roteirinho. A gente vai descobrindo verdadeiramente, né? Quem já consegue lembrar de algum episódio pode avaliar que todos esses itens, eles se encontram de uma maneira ou de outra nessa provável recordação de uma parcela da tua existência anterior. E aqui a gente traz, extraído do próprio relato da Dona Ivone, como é que eram as reminiscências dela, como é que essa alma viveu mergulhada na experiência anterior, principalmente da vida de Leila, e mergulhada de uma outra forma impositiva pela própria reencarnação dela, dentro desta vida que ela negava. Então, dos 3 aos 9 anos, Dona Ivone conta-nos que ela tinha uma saudade torturante. Imagina uma criança de 3 anos que está começando a se descobrir como serzinho e começando a ganhar consciência de si, porque é mais ou menos nessa idade que a criança começa a se encontrar e se encaixar no mundo e se chamar de eu, né? Ela tem, então, uma saudade torturante da vida anterior com o pai dela, porque ela nega o pai atual, como já as companheiras já falaram, né? E detalhes minuciosos da casa, da escadaria, das roupas que ela usava, da carruagem que a levava para cima e para baixo, né? Ela tem, entre os 3 e os 9 anos, uma negação da vida atual, não reconhece os parentes, principalmente o pai. Ela tinha assim, você não é meu pai. Imagina uma criança de 4 anos, 5 anos, olhando para o pai e falando, você não é meu pai, eu quero outro, porque ela sentia a presença do Charles, que era o pai anterior. Então, ela negava o local que ela morava, a casa que ela morava, eram dias e noites em choro e excitações. Olha a infância dessa mulher, de 3 a 9 anos. Ela tinha um convívio estreito, enquanto criança, hein, com esse espírito de Roberto de Canaleiras, né, que tinha sido seu marido, da infância até a adolescência, por volta de 13, 14 anos, até 13, 14 anos, Roberto ficou ao lado dela. Aos 12 anos, a Ivone começa, então, a psicografar alguns ditados, alguns escritos enviados por Roberto, mas não tinha nada de doutrinário, eram temas dos mais variados. Ela sentia, então, um misto, né, uma dualidade entre medo e amor. Imagina uma criança dos 13 aos 12 anos viver entre temor e amor. Era um reflexo consciencial do remorso que ela trazia pelo deslize praticado contra o próprio Roberto, que ela havia levado, né, à morte, a filhinha, que ela vai falar disso, e tudo isso praticado na existência anterior enquanto Leila. E a gente acredita que, junto com essas reminiscências, emoções de outras vidas também se juntavam, porque faz parte do contingente psicoemocional desse espírito, né? E ela relata que, em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Isso denota completamente aquela característica de recordação como punição de um passado, né? E não como um ser já desprovido de erros e que possa trazer exemplos para a humanidade, a não ser que seja um exemplo como ela trouxe, de renúncia o tempo inteiro e de força e dedicação para completar essa jornada. Melancolia profunda acompanhou-a a vida inteira devido à sua influência, a influência de Roberto, né? E a minha consciência, fala Dona Ivone, reconhecendo-se culpada diante dele, do Roberto, negava-lhe qualquer possibilidade de alegria para o coração. Isso tudo enquanto criança. E aqui Charles, o espírito do pai dela, né? Aqui tem uma foto da capa do livro Leila, a filha de Charles, e Charles dizia para Dona Ivone, não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir
para a emenda definitiva, como essa encarnação foi provacional, né? Não te pouparei os sofrimentos daí advindos, o que poderei fazer é te ajudar a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu vou fazer. E Dona Ivone está falando aqui dos 3 aos 12 anos, quando tudo isso era muito vivo para ela. Dos 14 aos 15, além dessa vivência direta, de olhos acordados, enquanto criança, vivendo as coisas da casa na rotina, ela também tinha esse contato com todas essas visões, né? Eram permeadas por essa visão. Dos 14 aos 15, ela começa a relatar a respeito dos desdobramentos provocados por Roberto. Aí ela entra numa etapa diferente do mesmo fenômeno de recordações, tá? Desdobrada por Roberto de Canalejas, eu os via novamente, com intensidade, os grandes trechos do drama que eram por mim provocados na vida anterior. Os meus erros, as amargas consequências dos meus erros para aqueles mesmos a quem eu mais amava. Minha própria felicidade destruída, a morte dele, do Roberto, e de uma criança regulando de 6 a 7 anos de idade, a filha dela, né? Mortes pelas quais eu me sentia responsável. Eu novamente sentia, então, presa do remorso que infelicitou a minha consciência e como louca percorria as dependências da antiga casa. Então ela está desdobrada e ela está se vendo dentro daquela mansão, subindo escadas, descendo escadas, sentindo esse remorso e a consciência a enlouquecendo enquanto ela percorria todas aquelas dependências, desdobrada por Roberto. Um estado como que de expansão da subconsciência, fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico, visto que a mediunidade não implica tão somente no intercâmbio com entidades desencarnadas, mas também num complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e classificados. E como para nós, estudiosos da mediunidade, todos esses fenômenos que ocorreram com Dona Ivone, não só desses desdobramentos para recordações, mas como falou a Lu na primeira aula sobre catalepsia, e a gente vai ver agora todos os demais fenômenos de materialização e tantos outros, o quanto Dona Ivone era um compêndio de mediunidade vivo, né? Como ela vivenciou tudo isso. E o quanto ela nos traz a certeza de que, se não houver uma programação bem estabelecida e o indivíduo mexer, cutucar as suas experiências por conta própria, ele pode não encontrar a força de algumas entidades espirituais ao seu lado para que ele suporte todo esse drama, né, de emoções, de sentimentos que vêm à tona, provocados mesmo pela consciência culpada. Ela completa: o nosso espírito, não devemos esquecê-lo, é um repositório de forças incomensuráveis. Possuímos em nossa organização espiritual poderes múltiplos e ainda longe nos encontramos de avaliá-los na sua profundidade. Quantos dramas humanos são provocados pela falta de conhecimento desses poderes, ou desses... ela chama de poderes mesmo, né? Que são as questões que envolvem a mediunidade, esse instrumento, esse veículo que todos nós possuímos de contato maior com as nossas potencialidades espirituais e com o mundo que nos cerca, não só o mundo material, mas principalmente um mundo maior que nos cerca, né? Completando, Dona Ivone, não afirmarei, portanto, que o fenômeno que me acometeu algumas vezes durante os passeios ao cemitério municipal de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, fosse apenas um transe mediúnico na sua feição comum. Mas o que é certo é que a ocorrência deverá ser apreciada como, talvez, uma variante desse fenômeno de regressão de memória. O que acontecia? Ela morava com o pai, com a família, do lado desse cemitério. Ela não ia para passeios, ela não ia para canto nenhum. O único passeio que ela fazia era no cemitério, gente. Dona Ivone ia passear. Com 14, 15 anos, essa mulher ia passear no cemitério e ela ficava ali. De repente, ela se via dentro de um transe mediúnico provocado realmente por Roberto e, às vezes, provocado até pelo próprio espírito dela, emancipado, relembrando a sua saga.
né? Súbita. Maria Emília, rapidamente. Quando eu li esse livro, e assim, aconselhar todos os amigos, né? Porque o livro já diz Recordações da Mediunidade, né? Quando eu li, principalmente, não fiquei assustada. E aí eu me lembrei de um conselho que a mentora Joana de Ângeli dá em algum dos seus livros. Na época, eu não entendi absolutamente nada. Tipo, quando puderes, vai passear num cemitério, né? Eu falei, nossa, que conselho mais estranho, né? Mas depois, com um pouco de amadurecimento, lendo de novo, desculpe, não vou me lembrar o livro, tá? Mas a gente pode até pesquisar. A gente entende, e depois, numa própria experiência pessoal mesmo, no caso específico, era para darmos valor à vida, né? Quando a gente vê um sargue de uma criança, de um bebê, de um mais velho, ou ir passear lá mesmo, tive lá agora há pouco tempo com visitas que eu tive do Brasil, agora tive que ir num cemitério aqui em Viena, que tem desde Beethoven a tudo que vocês podem imaginar de famoso. E lá estava o Victor Franco também. Então, realmente, passear no cemitério dá uma outra perspectiva de vida, né? Ou valorização à vida. E quando eu li esse trecho aí, eu não me assustei muito, porque eu já tinha levado um choque anos atrás. Agora, nós temos o outro lado oposto. Algumas pessoas, elas têm um canal mediúnico muito expansivo, muito aberto, sem preparo, sem conhecimento, e entrar em hospitais ou até mesmo cemitérios despreparadas pode causar sintomas desagradabilíssimos. Então, tem algumas pessoas que não gostam. O que nos chama a atenção é que essa jovenzinha, ela passava as tardes dela no cemitério, e ali ela ficava muito bem. Ela relata que ela ficava muito bem, ela entrava em comunhão com ela mesma, mas em alguns momentos, como ela relata aqui, ela sentia uma intromissão súbita de recordações contidas nos arquivos do próprio perispírito, que é o corpo que permanece conosco, né? O corpo espiritual, provocada por um agente espiritual, que não seria outro senão o próprio Roberto, que estava ali, né? Que assim mesmo procedia durante os trânsitos do desdobramento do próprio espírito dela, e, portanto, fenômeno implicando uma faculdade de desdobramento. E a gente sabe que a Dona Ivone era uma médium que tinha uma facilidade de desdobramento quase que completa, né? Levantava... Emília, ela ia ao cemitério porque ela estava com muito remorso. Ela se lembrava, né, das mortes dos seus familiares, do Roberto e de sua filha, e ela ia buscar nos túmulos, ela queria encontrar a lápide onde eles estavam. Então, ela ia ao cemitério procurar os entes queridos, procurar por eles. Ela ia vistoriando as lápides para ver se ela encontrava algo deles. Algo instintivo, né? Então, não, vindo desse remorso. Ela sabia que tinha alguma coisa que ela precisava ali buscar. Então, ela ia ao cemitério por isso. E é muito interessante porque é como se ela misturasse as duas vidas o tempo inteiro, né? Porque ela estava num cemitério de Barra Mansa, mas ela estava na mente, acreditando que ela estava no cemitério próximo de onde eles poderiam estar falecidos e enterrados. Ela não sabia onde era, ela não sabia onde eles tinham falecido. Ela ficava procurando. A gente fica imaginando o drama interno, né? De conviver com todos esses conflitos psicológicos, emocionais, esses sentimentos, tudo isso, uma avalanche, né? A companheira coloca aqui que no dia de hoje seria taxada como perturbada e etc. Mas é verdade, mas no passado e ainda hoje, né? E a gente louva realmente o esforço de Dona Ivone, que nos serve aí como exemplo, né, meninas, que deixou para a gente seguir. Eu conheço particularmente pessoas agora que já tinham alguma coisa e agora, depois da pandemia, piorou. Entendeu? Sim. Então, assim, piorou bastante mesmo, nesse sentido aí de medos, de situações calabrosas mesmo. Não está sendo fácil lidar com determinadas problemáticas psíquicas, né, gente? Sim,
E a gente tem tido e quando eu falo a gente, eu e alguns amigos que conheço que são terapeutas, a gente tem tido um volume muito grande de pessoas nesse desequilíbrio, né? Principalmente a ansiedade, a depressão, que a gente já sabia que medo de sair de casa, seriam as doenças do século, né? E a gente está aí com tudo isso, o pânico, né? Algumas tristezas mais crônicas que estão vindo, né? É muito complicado. E isso tudo é o chamamento para o espírito imortal, que somos todos nós, despertar para a nossa realidade, né? Sairmos dessa materialidade em que nós nos encontramos, nessa corrida maluca em que a humanidade se encontra, de amealhar bens e de viver uma vida de prazeres momentâneos, sem se atinar que a alma carece de um outro tipo de alimento. Aqui nesse slide é exatamente isso que a Denise colocou. Então, ela se levantava de onde ela estava e saía correndo, né? Adivinha para ela a certeza de que ele estaria sepultado ali, né? Que talvez ele estivesse vivo sob a terra. A atroz saudade torturava o coração dela, uma confusão insuportável desorientava o raciocínio, e ela se sentia como que aérea e vaga, e chorava, acometida de dor deprimente, como se o coração se despedaçasse. Gente, você lê isso aqui, você fala, meu Deus, como é que essa mulher suportou tudo isso, né? Aprofundava-me, ela dizia, pelo cemitério adentro, procurando os recantos mais sombrios, chamando Roberto pelo nome, como que atingida de uma volúpia de dor e de desgraça. Exatamente isso que a Denise nos contou, mas não perdia totalmente a consciência do estado presente, tanto assim que me esforçava para não gritar. Olha só, enquanto jovenzinha ela se procurava não gritar, mas mentalmente ela estava gritando o nome dele, né, para justamente não despertar a atenção dos estranhos que ali porventura se encontrassem, conseguindo atenuar o terrível impasse que se apresentava independente da minha vontade, lembrando de tudo até os dias presentes. Imagina um impasse, né? Pobrezinha, né? Nossa. E é por isso que a gente olha para a vida dela, para os relatos, e fala que alma, né? Como ela fez, que esforço ela fez para vencer tudo isso, e o porquê ela hoje ela é um dos ícones do espiritismo, né? Uma das pessoas que a gente olha, você não vê só Chico, você vê Dona Ivone, você vê Divaldo e você vê alguns outros que são realmente marcos de exemplo daquilo que nós precisamos empreender na nossa jornada, né? Em diminuto em relação a eles, pela força, pela qualidade moral, por tudo que cabe a cada um de nós. E aí ela vai relatando que ela entrava a sofrer angústia insuportável durante a permanência no cemitério. Era o mesmo estado de sofrimento moral experimentado lá na primeira infância e durante todos os desprendimentos dela em espírito, quando ela se encontrava com o passado. Que fenômeno seria esse? Seria realmente um transe, ela pergunta? Seria a expansão da subconsciência recordando o passado, cuja lembrança, se implicar expiação, pode levar o paciente à loucura? De novo, ela vai refazendo todo esse conteúdo de aprendizado, de reflexão para ela e para nós. Seria provocado pela própria entidade interessada em não ser esquecida, ou seja, seria apenas provocado por Roberto? Seria certamente, aí ela nos dá a resposta, porque ela faz essas perguntas o tempo inteiro e ela traz a resposta. Seria certamente a eclosão do passado provocada pelo próprio companheiro de outras vidas. Aqui a gente tem uma foto do Roberto. O estado, pois, que agora ecoava na minha subconsciência, seria pálido reflexo do mesmo que me acometera no passado. Então, a gente consegue mensurar o sofrimento dessa alma, os delírios de um coração grandemente ferido por si próprio e de uma consciência culpada antecedendo o próprio ato do suicídio. Mas, igualmente de súbito, eu voltava a mim, reintegrando-me no presente. O transe cessava. Eu me sentia atordoada, estranha a mim mesmo, apavorada durante alguns segundos, mas certa de que um passado terrível permanecia incrustado nos arquivos da minha alma. Esclarecerei, por fim, que às vezes as mesmas recordações pareciam surgir subitamente,
dando a entender que seriam antes extraídas da minha consciência profunda por uma vontade exterior, essa sugestão da entidade do invisível, igual à operação dos magnetizadores sobre os sujeitos, né, que estudam, então, os fenômenos de regressão. Ela está relatando que ela sentia isso. Ela tem tudo isso como manancial próprio, mas tinha uma manipulação externa, uma sugestão externa que provocava esse transe. E aí ela termina esse capítulo de uma forma bem legal, dizendo que, então, a partir dos 15 anos, houve um período de tréguas, durante o qual ela viveu como pessoa normal. Né? O que aconteceu? Talvez advertido por quem de direito, Roberto se afastou de mim. O espírito do Roberto, que até então era um grande provocador, estimulador de tudo isso, né? Se afastou dela. Pelo menos ele já não se insinuava tanto, pois durante o espaço de 4 anos não o pressenti sequer ao meu lado. Então, provavelmente, dos 15 até os 19, ela viveu nessa calmaria. E aí ela encerra esse capítulo dizendo o seguinte, que o mais importante transe de regressão de memória dela ainda estaria por vir. E aí eu não tenho como entrar nisso aqui, eu só vou dizer que os arquivos da alma é o próximo capítulo e a nossa companheira daqui 15 dias vai abordar para a gente esse que é o mais importante, segundo a dona Ivone, o mais importante transe da regressão de memória. E eu não vou me atrever a adiantar nenhuma vírgula do que seja os arquivos da alma, porque a minha colega vai trazê-lo com certeza, com maestria. Vocês me desculpem essa quantidade de informação, mas eu acreditei, considerei muito importante não trazer a minha fala, não trazer o meu conhecimento específico, mas abordar através da própria fala da dona Ivone, né, a partir do pensamento dela. Então, foi mais ou menos isso que eu achei interessante trazer para nós, conhecermos o pensamento dela e com que maestria a dona Ivone também conseguiu, nesse emaranhado de emoções e de vivência, ela conseguiu extrair, vivenciar e explicar e deixar nas páginas inspiradas pelos mentores, né? Mas com toda a participação da vivência pessoal, esse conteúdo manancioso, porque é um conteúdo fabuloso para todos nós que estudamos a mediunidade, que estudamos o ser humano, que estudamos o espírito imortal, com todas essas possibilidades. Fica aí o nosso encerramento e o nosso agradecimento, né, por vocês me escutarem lendo tudo isso que é da dona Ivone. Maria Emília, muito obrigada. Eu creio que é impossível a gente estudar as obras de dona Ivone e não ir nos detalhes. Ela é muito detalhista. Não é fácil retransmitir as escritas, realmente é um aprofundamento. Assim, uma coisa é a gente ler, fazer anotações para nós, a outra coisa é a gente ler e trazer subsídio para tentar facilitar, ou fazer atraente para aqueles que ainda não leram a obra, ou aqueles que já leram, que leiam de novo. Então, você esmiuçou maravilhosamente. Muito obrigada, viu? Você detalhou e eu creio, tenho certeza absoluta que as pessoas vão buscar a obra, vão trazer suas anotações para estudar conosco, trazer suas dúvidas, não é mesmo? Trazer algumas coisas que a gente possa ter aí não se lembrado, suas próprias experiências, não é mesmo, Denise? Achei fantástico, os recortes muito bons, assim, instigando a curiosidade daquele que quer ler, né, e resumindo bem tudo que ela coloca ali, suas próprias dúvidas, ela deixa para nós as dúvidas e as respostas que ela encontra, né, deixa para nós bem transparente todo o seu processo e o seu drama moral vivenciado. Então, talvez seja interessante esclarecer aí para o ouvinte ou para o leitor se Roberto de Canaleiras era efetivamente um obsessor nesse período, se ele era um espírito familiar, amoroso. O que você acha aí, Maria Emília?
Não acredito nele como obsessor, entendeu? Acredito nele como um espírito familiar, um espírito que, inclusive, pela sua proximidade com Ivone, facilitou muito a grande tarefa dela pessoal, no meu entender. Sem a aproximação do Roberto, talvez ela não conseguisse entrar com tanta propriedade e com tanta intensidade nessas histórias pessoais e pudesse passar pelo próprio programa estabelecido por Charles e por Bezerra de Menezes, que, como Charles falou, a gente vai fazer de tudo para você não se apagar da sua memória tudo que você fez, porque é como se fosse a derradeira encarnação dela, né? É assim, é o derradeiro momento, é o teu testemunho final, para que você não agrave ainda mais a sua vivência. Então, eu creio que Roberto, atraído a ela pelo sentimento de amor, pelo carinho, por essa coisa muito familiar, ele acaba sendo instrumento de uma ordem maior. Até o momento em que ele, não podendo mais estar perto dela, porque a tarefa dela ia ganhar um novo rumo, ele é retirado de lá, até porque ele vai reencarnar, a gente sabe que ele reencarna, né? E que eles ainda se reencontram posteriormente, através de cartas. Ele reencarnado nessa região aí da Rússia, não me lembro exatamente o país, mas... Polônia. Ele é alguém que estuda o Esperanto e ele se corresponde em Esperanto, ele novo, ela já de uma certa idade, e o amor prevalece acima de todas as aparências e condições humanas, e cada um cumpre. Então, eu não o vejo como obsessor, eu vejo ele como instrumento de todo esse processo de reparação de ambos, né? Reorganização da vida espiritual de ambos. Diga, Lu, desculpa. Mas sim, a colocação da Emília, da Denise é interessante, porque nos chama a atenção pelo seguinte: nem todo espírito familiar pode transmitir para nós uma energia positiva. Nem todo espírito que gosta da gente, ele pode nos transmitir um sentimento, uma energia boa. Então, ela vai adentrando aí num ponto bem sensível, que provavelmente nós vamos estar aí desenvolvendo, trazendo essa temática com mais tempo. E que nos chama para mim, pessoalmente, a sua fala agora, de vocês duas, o quanto que é importante, sim, na medida do possível, nós orarmos para aqueles que já foram, né? Porque a gente pensa, nossa, foi um parente meu querido, mas talvez a gente chamando, falando muito, pensando muito, e essa pessoa não esteja, né, meninas, em condições, esteja ainda em estado de, digamos assim, bem claramente de perturbação, né? Então, essa é familiar? É obsessor? Não, mas mesmo assim a presença me faz mal, né? Nos fazem mal. Então, é um tema realmente bem sensível, bem delicado, que só o estudo da doutrina vai aí nos esclarecendo de muitas coisas. Eu vou começar devagarinho. Você quer falar alguma coisa, Maria Emília? Pode falar. Eu ia instigar a Denise a falar para nós a opinião dela sobre a pergunta que ela fez, porque Denise tem uma experiência ímpar, né, com relação à vida da Dona Ivone. Eu acho que da vida da Dona Ivone é quem mais conhece e estuda, está mais por dentro. Eu gostaria de ouvi-la, Denise. Não, eu digo que todos nós aqui somos estudantes da Dona Ivone, desculpa. E talvez algumas de nós ainda não escrevemos um livro, mas cada uma de nós tem nas suas nuances um interesse muito grande de aprendizado da Dona Ivone. Esse é o caminho, né? Fala, Denise. É o caminho de pesquisa, né? São identidades de alma. A gente vai ler e, de repente, se acha apaixonado pelos personagens, então tem um chamado aí muito grande, né? Dona Ivone tem um chamado de coração muito grande, e é isso que nós sentimos. Na questão... Eu diria mais, todos vocês que estão aí conosco, estão convidados, com certeza são pessoas que gostam dos livros da Dona Ivone, senão não estariam aqui conosco acompanhando. Então, todos vocês estão convidados para participar desse estudo. Fala, Denise, me desculpa.
a intensidade do amor dela, né? A gente vê pelo texto dela como que é chamativo, como é apaixonante, como é cativante o texto de Dona Ivone. Mas a questão do Roberto, em meu ver, ele não tem intenção obsessiva, mas ele está tão comprometido, né? Mais ou menos o que a Emily falou, tão comprometido com a história em si, com a questão dela, que ele se vê no direito de estar junto dela, fazendo com que ela não se esqueça do que aconteceu, do que ela fez. Então, como ela tem aí um caráter expiatório, eu acho que além da prova, ela já está num caráter expiatório, porque uma criança ainda de 3 anos ter essa lembrança é expiação, ela poderia ter ficado louca, né? Poderia ter sem orientação psicológica, sem orientação pedagógica, sem nenhum tipo de recurso que pudesse sustentá-la, a não ser a doutrina, mas para uma criança de 3 anos, né? E isso é um caráter expiatório, em meu ver, e por isso pode acontecer. A misericórdia de Deus não permitiria se ela não tivesse essa condição expiatória. Então pode acontecer e ele se acha no direito de fazer com que ela se lembre, e ele vem trazer essas lembranças. Imagina, para uma criança isso fica muito complicado. Ela vive as 2 vidas ao mesmo tempo até que ela tome consciência do que é aquilo, né? É um fenômeno espiritual que está ali acontecendo na própria vida. Então, sua própria vida era essa emenda definitiva, né? Como diz o Charles aí, essa emenda definitiva era sua própria vida. Então, ela escreve do que está acontecendo. Isso deve ter sido muito difícil para ela. Somente mais na velhice é que ela pôde refletir sobre o que aconteceu com mais calma, para poder trazer para nós. E sob a orientação aí de Dr. Bezerra, né, do próprio Charles, para dar um caráter de orientação pedagógica, né, de orientação espiritual para nós. Então, isso é bem, bem difícil. É uma pergunta bem difícil, né? A gente chega a umas conclusões assim, mas não tem muita certeza, não. É uma pergunta que é para estudioso, né, da doutrina, né? Como a companheira disse aqui, né? A menina Spata, aqui ela diz, e aquela, que bom que ela conseguiu se desenvolver e cumprir sua tarefa com louvor. O que nos faz pensar também que muitas pessoas não conseguem e que essas pessoas estão no nosso meio, porque a Maria trouxe muito claro, todos nós temos mais ou menos tipo de recordações. Por que nós não vemos? Aqui no nosso caso específico aqui, porque elas estão internadas nos manicômios, simples assim. Ou estão sobre remédios muito pesados, muito fortes, né? É isso, pronto, esse é um fato. Então, a gente não vê, e poucas pessoas que talvez tenham aí algumas nuances e falam algumas coisas, a gente, e tal, e não sabe como agir, não sabe como reagir. Então, estudos como esse têm também o intuito de desenvolver em nós esse olhar amoroso, né? Esse olhar cristão, digamos assim, que a gente possa aí fazer vibrações, porque não quer dizer que não existe mais, existe, só que, e outros que nós conhecemos também, que sabem, entre aspas, das suas tarefas, da sua missão, o que eles deveriam fazer, como poderiam seguir, mas não fazem. Então, Dona Ivone, que é o que nós estamos retratando aqui, por isso ela nos serve de exemplo, ela veio com essa tarefa, com essa missão, digamos assim, tão clara que ela cumpriu, e outros também cumpriram, mas a maioria não cumpre, porque mesmo sabendo do que deveria fazer, não faz. E aí nós somos adeptos do livre-arbítrio, né? E vamos fazer o quê? Então, gente, olha, vamos chegando ao nosso ponto final dos nossos estudos de hoje. Eu vou aqui agradecendo a todos vocês que se mantiveram aqui conosco, através dos canais do YouTube que transmite esse nosso estudo, TV7, Rede Amigo Espírita, o GRAC da Itália, vocês que estiveram aí pelo Seja Viena.
Pedimos a vocês, a Maria Emília já disse, já deu spoiler da próxima vez, né, Maria Emília? Que estejam conosco daqui a 15 dias. Vai ser a Denise que vai trazer a apresentação desse estudo. A Denise é autora do livro Leila, Filha de Charles, é um livro que eu particularmente gosto muito, e ele me ajudou, ampliou muito os meus horizontes quando eu li, né? Porque eu gosto de Dona Ivone, não é de agora, né? Então, muitos de nós aqui já têm esse amor. Então, quando eu li o livro de Denise, que me foi aconselhado a ler, ele abriu bastante meus horizontes. Então, ela estará conosco, como está conosco nos outros estudos também, e trará aí o próximo capítulo, que eu já esqueci qual que é. Fala aí, Maria Emília. Oh, meu Deus. Não sei o que. Como é que é, Denise? Arquivos da Alma. Pronto. Arquivos da Alma daqui a 15 dias. Então, agradeço a vocês. Vou passar a palavra para a Denise fazer suas despedidas finais. Maria Emília termina, que ela fará a nossa prece final. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco. Até a próxima vez. Denise, a palavra é sua. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando esse livro, que é fantástico, emocionante, comovente. Venham para a leitura de Dona Ivone e se traz informações sobre a vida dela, pesquisa mediúnica, informações espirituais. A gente está em comunicação também com o pensamento desses grandes espíritas, como o Dr. Bezerra, que tem também muita informação sobre esse assunto, o próprio Charles, o próprio Roberto. Então, são espíritos assim amorosos, e quando nós fazemos a leitura, nós nos sentimos nessa ambiência espiritual. É muito, muito comovente essas histórias, e venham também para a leitura. Esse é o convite que eu deixo. Pois é, eu também agradeço, né, essa oportunidade, o convite que Lu me fez para estar junto com esse grupo, a oportunidade da gente rever os assuntos, reler a história da Dona Ivone, né, com esse prisma de estudo, de aprofundamento, e gratidão só, né, gratidão não só por ela, mas por todos esses grandes espíritos que às vezes até no anonimato, algumas Ivones que não aparecem nem em livro, porque a gente sabe, né, que existem alguns espíritos que não são exemplos através de livros ou de obras, mas eles são exemplos de vida, são espíritos que conseguem conquistar a si mesmo nessa luta cotidiana, diária, e deixam uns exemplos aí para algumas comunidades, para algum núcleo de pessoas, mas existem muitos, né? Muitos de nós que estão aí voltando para a trilha de luz, da qual todos nós um dia nos afastamos, mas que a gente vai voltar à medida que a gente vai compreendendo a nossa realidade de espírito, a nossa realidade luminosa, que precisa fazer-se brilhar à medida que a gente adentra essa estrada. A princípio pedregosa, né, porque a gente tem que tirar os pedregulhos que nós mesmos colocamos, os espinhos, as sarças que nós derramamos pelo caminho, para poder voltar à estrada original de amor, de luz que o nosso Pai reserva para cada um de nós. Então é isso. Ainda bem que alguns usam os pedregulhos para subir em cima e avançar um pouco mais. E a depender do tamanho do espinho, a gente pode se segurar nele sem bater de frente, né? E poder fazer escalada. Doutrina espírita, a gente sobe nessa pedrinha aí, a doutrina espírita, esse pedregulho aí, de vez que outra do nosso caminho. Temos que subir em cima desse pedregulho para ter uma visão melhor. E aí a gente convida todo mundo que está aqui conosco, as pessoas que estão nos acompanhando, a nós mesmos, para nos interiorizarmos um pouco mais com essa equipe que, com certeza, nos assessora, os nossos próprios guias espirituais, que conhecem de nós muito mais do que nós temos consciência, que também sabem e nos impulsionam nessa trajetória de luz, pisando sobre os nossos próprios pedregulhos e espinhos, e nos reunirmos em salas de estudo como essa, com o coração aberto, com a alma
desejando aprender, desejando colher do aprendizado de outros tantos luminares os seus exemplos, porque eles nos fortalecem, eles nos impulsionam a seguir estrada adiante. Querido Deus, queridos amigos espirituais, querido Mestre Jesus, e Dona Ivone, que nos acompanha com certeza em pensamento, vibrando por todo esse trabalho, nós simplesmente dizemos muito obrigado. Coração agradecido, alma vibrando em alegria por estarmos reunidos em vosso nome. Que esse estudo, que esse grupo permaneça com esse propósito de conduzir a luz através do revivecer palavras, escritos e vivências desses grandes luminares. E que essas luzes se espalhem, não apenas pelo nosso lar, pelo nosso coração, pelo nosso grupo pequeno e reduzido, mas para todos os cantos desse nosso querido planeta Terra, para que a luz se faça mais pungente, mais rápida, mais segura. Abençoa-nos nas atividades que ainda vamos desenvolver e com esse coração agradecido, dizendo novamente muito obrigada, queridos amigos espirituais, querido Deus, querido Jesus. Encerramos esse pequeno estudo. Que assim seja.